Olá Papi Blue! Olá Mami Blue! Iniciamos agora uma série de 7 vídeos acerca do casamento. Trataremos acerca de conceito, deveres, princípios, efeitos, tipos, habilitação e celebração. Nesse vídeo vamos tratar acerca de conceito, natureza jurídica do casamento. Vamos lá ele? É o ato pelo qual se inicia a família matrimonial, a família mais tradicional e a que mais consta no nosso Código Civil brasileiro. O casamento é o instituto que estabelece comunhão plena de vida. Esse é o conceito de casamento. Instituto que estabelece comunhão plena de vida. Para pensar nesse conceito. Conceito esse, inclusive, que está na lei. Comunhão torna duas vidas uma só. A isso nós chamamos casamento. Agora que eu conceituei casamento, vamos à natureza jurídica. Natureza jurídica é onde se classifica isso no direito. Casamento é um contrato, já que é um acordo de vontades? Não. Casamento não é contrato. A gente até gosta de pensar que é, mas não é. Na verdade, casamento tem regras só dele. As regras de casamento não são as regras de obrigações, de ato unilateral, de contrato, não. São regras próprias só do casamento. Daí se dizer, e é isso que você vai escrever na sua prova, casamento é um instituto sui generis. Casamento é um instituto sui generis. Sui generis significa que tem gênero próprio. Ele não se qualifica nesse gênero, nem nesse. É só dele. A isso nós chamamos sui generis. As regras de casamento quanto à formação são diferentes do contrato, são diferentes das obrigações, diferentes dos atos unilaterais. As regras de extinção também não são as mesmas de um contrato. Não é rescisão, não é resolução, não é resilição. Até os prazos quanto aos defeitos do casamento para que ele seja anulado são próprios. Daí se dizer, portanto, que casamento é um instituto sui generis. Funciona assim, ó. Enquanto que num contrato, num acordo de vontades do direito privado, basta isso, a vontade das partes, o Estado não se mete como regra, no casamento o Estado aparece e coloca aqui um conjunto de regras. Então funciona assim, as partes são livres para decidir se casam ou não, mas caso elas se casem, caso elas queiram se casar, tem aqui ó, um conjunto de regras imposta pelo Estado. Daí porque, embora seja um instituto de direito privado, ele é permeado por regras de ordem pública. Então você é livre para casar ou não. Mas casou, agora alguma das regras do casamento são ditadas pelo Estado e não pelas partes contraentes. E para que haja casamento, são necessários dois atos. Então, casamento é formado pela união desse ato e desse aqui. Casamento é formado por habilitação e celebração. Habilitação e celebração. Não necessariamente nesta ordem, porque um dos vídeos futuros são acerca dos tipos de casamento. Tem tipo de casamento que primeiro habilita, depois celebra. Tem tipo de casamento que primeiro celebra, depois habilita. E tem um tipo específico de casamento, que é o religioso, que se pode escolher, é isso mesmo, escolher. Primeiro habilita, celebra depois, ou primeiro celebra e depois habilita. O fato é que não importa o que venha antes ou depois, tem que ter os dois atos, habilitação e celebração. Na habilitação, se atesta duas coisas, identidade e liberdade para casar. A esse procedimento, para se atestar que aquela pessoa é aquela pessoa, chamada nubente,
A palavra nubente significa aquele que está para contrair núpcias. Então, se atesta que o nubente é aquela pessoa que ele afirma ser e que ele está livre para casar. A isso nós chamamos habilitação. E a celebração é o ato público, onde os nubentes se declaram na vontade de casar e o celebrante os declara casados. Junto aos dois atos, temos algo chamado casamento. E quando os nubentes se casam, eles recebem o nome de cônjuge. É cônjuge. Cônjuge é comum de dois gêneros. Não existe o cônjuge, a cônjuge, muito menos a cônjuga. Cônjuge, então, nem se fala. Cônjuge. O homem, cadê o homem? Aqui. É chamado cônjuge varão. Varão, cônjuge varão. E a mulher é chamada cônjuge virago. Virago. O homem é o cônjuge varão e a mulher é o cônjuge virago. Varoa, nem pensar, tá? Varoa é lá, talvez na igreja, mas no direito é varão virago. Feita essa breve introdução, agora que nós temos uma comunhão de vida estabelecida através do casamento, vamos direto para o próximo vídeo, tratar sobre os deveres de ambos os cônjuges. Agora que houve o casamento, esse cônjuge varão aqui tem deveres a cumprir. E esse cônjuge virago aqui também tem deveres. Vamos a eles? É isso.